Graça e paz. Vamos à palavra de Deus, nosso alimento diário. O texto bíblico está aqui no Salmo 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Repito, facinho. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E de repente você me diria assim, mas pastor, não tem alguma coisa errada aí? Não deveria ser preciosa aos olhos do Senhor a morte dos ímpios, a morte dos perversos, dos que praticam mal, dos que desprezam a graça de Deus? Mas o salmista diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, a morte dos justos, daqueles que fazem o bem, daqueles que amam a Deus. Como assim? E se você acha confuso isso, pois agora eu vou lhe mostrar um outro texto aqui. Profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 23, está escrito assim: Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Percebe? Deus faz uma pergunta, vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Aí Deus diz, não. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Significa dizer que enquanto é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte das pessoas perversas, das pessoas que fazem o mal. Parece estranho isso para você? Veja, na verdade é simples de entender. Alguns realmente não entendem quando a Bíblia diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, mas eu insisto, a resposta é simples. A questão é que os santos de Deus morrem salvos. Eles estão guardados, estão selados para a vida eterna. Nada mais poderá impedi-los de receberem a recompensa. Enquanto aqueles que praticam o mal, que desprezam a graça de Deus, eles morrem perdidos. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se converta dos seus caminhos maus, para que ele possa viver, para que ele possa um dia ter a vida eterna. Você compreende? Todos aqueles que morrem confiantes em Cristo apenas descansam no Senhor para um dia receberem a vida eterna. Agora, é claro, não pense de maneira nenhuma que Deus ele é indiferente em relação à morte dos seus filhos. Pelo contrário, Deus cuida de cada um de nós. Deus está com sua bendita graça estendida sobre todos aqueles que o amam. Eu quero, antes de terminar, ler o texto que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, deixe-me apenas confirmar aqui o verso, onde o Senhor Jesus Cristo diz que nada e absolutamente nada acontece com os filhos de Deus sem que o Senhor não perceba, porque os olhos do Senhor estão sempre voltados com muito carinho para todos nós. Mateus capítulo 10. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar também a leitura, Mateus capítulo 10, eu leio aqui a partir do verso 29, está escrito assim: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, disse Jesus, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem mais do que muitos pardais. Oh, bendito Deus! O Senhor conhece cada um dos seus filhinhos. Nada acontece em nossa vida por acaso, nada acontece sem que seja resultado da bênção de Deus ou da permissão de Deus. Tudo que Deus está fazendo ou permitindo que nos aconteça tem como um propósito, que um dia nós alcancemos a eternidade. Quando um filhinho de Deus morre, vem a perecer, a falecer, Deus vê a sua morte como preciosa, porque este está selado, guardado para a vida eterna e nada mais poderá separá-lo do amor de Deus. Compreende? Isso não é lindo? Vamos orar. Pai querido, realiza a tua vontade em nossa vida, Senhor. Como disse Paulo, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.